E tem aí bomba contra o senhor Flávio Bolsonaro. Olha, que coisa estranha que está acontecendo com o Flávio Bolsonaro. Faz aí cerca de 2 anos, uma mulher trans acusou, entre aspas, na extrema-direita, isso é uma acusação gravíssima, o Flávio Bolsonaro de ter, numa festa do Neymar, ficado ali, tido relações sexuais, o Flávio Bolsonaro, que é casado, com uma amiga dela. Já já mostra o vídeo aí. Você fala, pô, que coisa, hein? Olha só, o Flávio aí, cidadão de bem, conservador, defensor da família, primeiro, indo a festas do Neymar. Festa aí que rola de tudo, né? Festa do Neymar. Segundo, queria ficar com uma mulher trans, ela não quis, ele ficou com a amiga dela. Você fala, opa, casados. Você fala, ó, tal pai e tal filho, né? Lembrando aí que o Jair Bolsonaro era marido da mãe do Flávio Carlos e do Eduardo Bolsonaro, e aí ele traiu com a segunda esposa, que era mais jovem. A primeira esposa dele ficou assim um pouquinho mais velha para os padrões que o conservador Jair Bolsonaro queria, ele trocou por uma mais jovem. Aí, quando essa também estava um pouquinho mais velha, ele trocou por outra mais jovem, no caso a Michele, também grávida. E ele mandou ainda que ela abortasse o Jair Renan Bolsonaro. Quem diz isso não sou eu. Isso disse o próprio Jair Bolsonaro numa entrevista à Veja, tá? Entrevista aí de mais de 20 anos atrás. Falou que mandou a esposa abortar o Jair Renan. Ele falou, nasceu o menino... na própria entrevista ele fala, ela abortou, nasceu o menino lindo, aí o Renan. Aí o Flávio Bolsonaro, também casado, tá trocando aí a esposa dele, será? Não sabemos. O que acontece é, o Flávio Bolsonaro entrou com um processo, ele fez um BO contra essa mulher trans que disse isso. Como ela não tinha como provar, né, vamos falar, ela não tinha câmeras ali na festa do Neymar. Inclusive, do que eu sei aí, a maioria das festas do Neymar são proibidas câmeras e celulares. Então, você não sabe exatamente o que rola lá dentro, só dá para imaginar. Então, ela não tinha como provar e ela acabou, depois de um tempo, ela lutou na justiça e tudo mais, porém, acabou depois de um tempo, para acabar com o processo e não ter que pagar uma indenização para o Flávio Bolsonaro, ela pediu desculpas, falou que não era bem assim. Porém, olha só aqui o vídeo de quando ela fez a, abre aspas, acusação. Não é crime, mas para a extrema-direita é. Primeiro, ficar com trans para eles é, nossa senhora. Segundo, cara casado. Se bem que essa parte aí o pessoal da extrema-direita não liga muito, né? Só ver que o grande defensor da família é o Bolsonaro, né? Que já dei exemplo aí do que ele leva para a vida dele. Aí com vocês aqui, a Sofia Barclays. E aí já eu falo o que aconteceu dessa história. Vamos lá. Mas ele sabia quem você era? Sim, sabia? Ele ficou com a minha amiga que é trans. Você tá louco, ó. Nossa. E tava quem mais tava nesse quarto que você tá contando aí? Tava eu, uma amiga minha que é trans. Eu revelei que foram 4 pessoas pro quarto, né? Eu, uma amiga minha que também é trans, Pedro, Scooby e Neymar. Nesse quarto, lá fora tinha outras pessoas. Lá fora tava outros famosos. Tava outros famosos. Quem tava nessa casa assim, de famoso? Aí você não falou o que falava? Ingrid O'Hara. Quem mais? Gabi Brandt. Tem alguém que você tá tem uma que você tá aguardando, não tem? Uhum. Vamos lá, você falou assim, eu falo. Volta aí. As energias aqui em volta, tô falando, não faça isso não, Sofia. Não, é só o nome que tava na festa, você não tá falando nada. Tá, um nome assim que eu te contei que eu possa falar. Todo mundo que tava na festa. Você acha que você já falou o mais... A bomba da festa... Prior. Felipe Prior tava. Flávio Bolsonaro tava. Hã? Flávio Bolsonaro tava? Tava. Ele tentou ficar comigo lá. Eu até falei isso na plataforma. Tá de zoeira. Ele tentou ficar comigo, eu não quis, não. Flávio Bolsonaro tava. Mas ele sabia quem você era? Sim, sabia? Ele ficou com a minha amiga que é trans. Flávio Bolsonaro tava. Aí você fala, que coisa. Pois bem, aí o Flávio Bolsonaro processou, ela falou que não era bem assim, se retratou. Eis que, agora, a Sofia Barclays, essa aí que falou sobre o Flávio Bolsonaro, se filiou ao PL. O quê? E vai ser candidata a deputada com apoio do Flávio Bolsonaro. Você fala, o quê? Mas o Flávio Bolsonaro não estava indignado porque ela mentiu sobre ele, o acusou de algo que é inaceitável aí para os valores aí dos evangélicos, para a família, os conservadores. E agora ele vai apoiar ela para que ela seja deputada. Tem
Tem uma coisa que está acontecendo na extrema-direita, já faz tempo, isso já acontece aí nos Estados Unidos, acontece na Europa, no Brasil um pouco, que é, eles percebem quais são as pautas que a esquerda joga que eles têm preconceito com alguma coisa, e é verdade, né? Eles que atacam trans, eles que atacam LGBT, eles que atacam mulheres, e aí o que eles fazem? Eles usam uma pessoa dessa representatividade para ser parlamentar pela extrema-direita e para atacar os próprios. É por isso que tem lá o Fernando Holliday, que é gay e é negro, e apoia todas as leis contra negros. Tem qualquer lei ali que é contra o racismo, ele é contra a lei contra o racismo. Para ele, racismo não existe. Uma lei ali que protege LGBT, ele é contra essa lei. Não tem que proteger, não. Não tem que proteger nem negro nem LGBT, não. Dane-se. Homofobia e nada. E esse tipo de coisa. Isso não existe. É assim que eles fazem. Aí, eles têm, o Bolsonaro tem lá o Hélio Negão para falar que não é racista, e agora vai ter a Sofia Barclays para falar que eles não são transfóbicos. Então, ao mesmo tempo em que eles colocam leis ali dizendo que, olha, tem que matar trans e coisa do tipo, ao mesmo tempo, eles colocam ali uma trans no Congresso Nacional para falar, não, a gente não é transfóbico, tem até aqui entre nós, entendeu? Essa é uma estratégia da extrema-direita que já é utilizada no mundo inteiro. Tem lá na Espanha um parlamentar de extrema-direita, que ele é para... A extrema-direita começou a fazer muito discurso lá na Espanha contra pessoas que têm ali algum tipo de deficiência física. Aí colocaram um parlamentar de cadeira de rodas, com uma doença progressiva, que ele nem mexe as mãos direito, e ele vota contra todo tipo de lei que é a favor dos deficientes. E faz discurso contra essas leis. Essa é a estratégia deles, porque, se tem um cara que é deficiente fazendo discurso contra a lei que é para melhorar a vida do deficiente, é porque essa lei, ninguém tem que aprovar essa lei, porque o próprio deficiente não quer. Então, quando tiver uma trans no Congresso Nacional fazendo um discurso contra alguma lei que proteja trans, o argumento deles, até ela tá contra essa lei, isso aí é invenção da esquerda e tudo mais. Essa é a estratégia deles. E aí ela, que falou aí do Flávio Bolsonaro, provavelmente, é o que tá todo mundo aí falando, o cala-boca que deram nela é, você vira deputada federal e não fala mais sobre esse assunto? Que tal? E aí, se alguém perguntar, você diga que era mentira, que você mentiu. Pô, que estranho, né? É aquelas coisas aí da família Bolsonaro. O chefe de segurança que estava ali com o Bolsonaro no dia do caso Adélia, em vez dele ser demitido, porque, falhou a segurança, né? O Bolsonaro sofreu um atentado aquele dia, foi promovido. Todos os policiais ali, em vez de serem demitidos, foram promovidos. Até o policial que num vídeo ele dá passagem pro Adélio passar. Foi promovido, falando, que coisa. A mulher trans que fala que o Flávio Bolsonaro traiu a esposa, em vez dele ir até as últimas consequências no processo contra ela, não. Ele apoia para que ela seja deputada. Que coisa. Nisso, o Flávio Bolsonaro está com um problema agora, que ele foi denunciado à Procuradoria-Geral da República por crime de lesa pátria. O Flávio Bolsonaro se empolgou um pouquinho nas entrevistas que deu essa semana e resolveu falar que ele pegou um relatório sigiloso de segurança do Brasil e enviou para assessores do Trump. Você fala, o quê? Você pegar um relatório sigiloso e você vazar é crime, tá? Isso é crime. Nenhum processo sigiloso, relatório sigiloso, coisa do tipo, pode vazar. Quem faz isso é crime. Claro, quando um jornalista vaza, o jornalista tem lá carteirinha de jornalista, tudo mais, tem lá o direito à fonte, pode. Mas alguém vazar, o Flávio não é jornalista, por exemplo, é crime. Porém, ele não apenas vazou. Ele não apenas mostrou a terceiros. Ele mostrou para governo alheio. Um governo que está aí, segundo aí o próprio governo, falando que vai interferir em eleições. Não falaram, vamos interferir na eleição do Brasil abertamente, mas já falaram de interferir na eleição do México, na eleição da Colômbia e de outros países. Fala, o quê? Um governo que está atacando o Brasil, atacando o PIX, que iniciou uma investigação contra o Brasil e que quer colocar facções criminosas como grupos terroristas, porque esse é o pretexto que eles têm para depois invadir um país. Vamos lembrar, eles colocaram a Guarda Revolucionária do Irã como grupo terrorista, aí vão lá invadir o Irã. Eles colocam o Hezbollah, Israel passou a bombardear o Líbano, isso já faz décadas. Aí, como o exército do Líbano é nulo, é um país sem exército, pessoas que estavam ali vendo seus familiares morrendo, resolveram criar um grupo armado. Chamaram esse grupo de Hezbollah, grupo de resistência contra Israel ali, roubando o território deles e matando gente inocente por décadas a fio.
Os Estados Unidos colocam como grupo terrorista e aí é o pretexto para invadir e bombardear o Líbano. Ou seja, vocês têm que ser bombardeados e se vocês tentarem resistir, vocês vão ser mais bombardeados e agora o pretexto é isso. Aí no México, ele designa os cartéis de drogas como grupos terroristas. Já está ameaçando invadir o México faz tempo. O que ferrou para o Trump foi que a polícia do México conseguiu prender um dos chefes dos cartéis. Prender não, matar. Matou um dos chefes do maior cartel ali do México e depois matou o vice. Aí o Trump ficou sem pretexto, que ele já estava preparando uma invasão ali para as próximas semanas. E aí o Trump, inclusive, não parabenizou o México, que mostrou que realmente ele precisava daquele cara vivo. O governo Trump é assim com os cartéis, tá? Ele precisava do cara vivo porque era o pretexto. E aí no Brasil é a mesma coisa. E aí quando você vai ver, a presidenta do México já falou inúmeras vezes, quando você vai ver, as armas que esses cartéis usam, armas aí de alto calibre, vêm todas dos Estados Unidos. O Trump não deixa, ele não impede que essas armas cheguem no México. Muitas dessas armas são armas de uso exclusivo do exército dos Estados Unidos. As nossas facções criminosas tiveram, primeiro, o Bolsonaro, de extrema-direita, que foi o maior financiador da história das facções criminosas, porque ele é quem tornou as armas legais. E aí o maior custo operacional das facções, que era exatamente contrabandear armas, virou praticamente nulo, porque eles podiam simplesmente pegar ali CPFs fake, né? CPF existe, mas pegar CPF de laranjas e abrir clubes de tiro fake e comprar munição pra caramba. Foi assim que o Bolsonaro ajudou. O Flávio Bolsonaro ajuda as facções criminosas fazendo campanha para todos os candidatos faccionados. Ó, o Rodrigo Bacelar, olha o TH Joias, todos esses faccionados aí são eleitos na rabeira aí do Flávio Bolsonaro. Então ele ajuda o braço político da facção criminosa a ficar maior. E aí eles usam a facção criminosa, os próprios bolsonaristas, para dar para os Estados Unidos um pretexto para invadir o Brasil um dia. E aí ele admite que vaza um relatório sigiloso para os Estados Unidos. Ele falou que isso é crime de lesa pátria, isso é traição à pátria. Num país sério, o Flávio Bolsonaro seria preso o quanto antes, tá? E não é prisão pouca, não. Tem países em que esse crime que o Flávio Bolsonaro cometeu dá pena de morte, tá? No Brasil, não. Mas se fosse na China, acabou, tá? Acabou. Esse crime aí é inaceitável. Você traiu o seu próprio país. Mesmo crime que o Eduardo cometeu. O pior é que você vê aí, como estamos numa democracia, tem aí pelas intenções de voto, pelo menos 55 milhões de brasileiros que votam nesse cara. Mesmo ele admitindo que faz crime de lesa pátria, mesmo ele sendo aí, ele sendo denunciado por rachadinhas, com todas as provas de que ele roubou dinheiro público, de como ele lavou o dinheiro que ele roubou, ele tendo comprado uma mansão ali num caso que liga ele com o caso Master, com o caso NSS, com o BRB, com o Vorcaro, tudo ali. E as pessoas vão lá e compram a versão dele, as mentiras dele. Ele fala mal do Lula e do PT, as pessoas falam, contra o Lula e o PT eu voto em qualquer um. E aí votam nesse bandido. É isso. Só que agora a Procuradoria-Geral da República vai para cima dele, porque o que está acontecendo é o seguinte, o chamado, abre aspas, sistema, que é o mesmo sistema que colocou o Bolsonaro e que fez pressão para prender o Bolsonaro. Você vê que até relógio parado acerta a hora 2 vezes por dia, né? Fez pressão para prender o Bolsonaro e depois fez pressão para soltar o Bolsonaro. E passou a disseminar fake news contra o Alexandre de Moraes. Lembre-se disso, para o Alexandre ficar isolado para que ele pudesse fazer o que o tal do sistema quer. E no caso era soltar o Bolsonaro. Esse mesmo sistema não quer o Flávio candidato. Então eles precisam ir para cima do Flávio. Então esses crimes do Flávio vão ser investigados. Por quê? Porque o Flávio vai ser, lá na frente, vai ser pressionado a tirar a sua candidatura para apoiar algum candidato da direita que a Globo quer. A não ser que o Flávio consiga fazer um mega acordão, faça muitas promessas aos banqueiros e aos maiores patrocinadores aí da Globo e eles acreditem nessas promessas. E olha, para esse pessoal acreditar na extrema-direita é fácil. Fácil, extremamente fácil. E aí eles acreditem e eles falam, não, então para aí a pressão sobre o Flávio, ele vai ser mesmo o nosso candidato. Como aconteceu em 2018, o Bolsonaro fez várias promessas, usou o Paulo Guedes para fazer essas promessas, disse que faria ali 70 privatizações em 1 ano e meio e tudo mais. No fim não entregou as privatizações todas, entregou algumas, outras não. As que entregou, não entregou exatamente para o pessoal que os banqueiros do Brasil queriam, e sim para estrangeiros, ou seja, crime de lesa pátria mesmo. E aí esse pessoal viu, o Bolsonaro está mais preocupado em dar golpe de Estado. E ele dando golpe de Estado, ele não vai fechar aqui com os banqueiros do Brasil, com esse pessoal, não.
Ele vai fechar com o pessoal da extrema-direita, os árabes, outros aí, vai entregar o Brasil para eles e não pra gente. E aí, por isso, passaram a criticar o Bolsonaro no finalzinho do governo dele. Só por isso. E aí, por isso, que em 2022 tivemos a única campanha, desde a redemocratização, ou seja, desde 1989, que foi a primeira campanha presidencial ali de eleição direta, foi a única campanha em que a imprensa não bateu no PT e no Lula com mentiras. Foi a única, a única. Por quê? Porque eles estavam assim, pô, se o Bolsonaro ganha e dá golpe vai ficar pior, porque ele não vai dar o país pra gente. Se o Bolsonaro tivesse entregue as privatizações que ele prometeu para os banqueiros brasileiros, os patrocinadores da Rede Globo, e falasse vou dar golpe, esse pessoal ia falar, vamos começar a fazer matéria dizendo que, ó, democracia não é muito boa, que a democracia do Brasil é falha, que, ó, essas urnas aí não sei não, vamos falar que a solução é realmente aí, ó, cancelar a eleição e deixar um governo interino com o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro entrega mais aí pra gente, ó, entrega aí Correios, entrega não sei o quê. E aí, eles iam aderir ao golpe, como aderiram a 64. Não é que a nossa imprensa é democrata, não. A nossa imprensa é a mais suja que existe no mundo. É só ver a cobertura que se faz dos crimes de Israel. A nossa imprensa tem uma cobertura mais pró-Israel que a imprensa israelense. A Folha fez editorial para atacar a mim e defender a Tabata Amaral num projeto de lei dela que quer condenar 6 anos de prisão quem fizer críticas a Israel. Quer dizer, ó, eles estão cometendo genocídio, tem que aplaudir. Essa é a nossa imprensa, tá? De democrata não tem nada a nossa imprensa. É isso. Só vê aí o PowerPoint que fizeram contra o Lula. Eu peço aí a sua inscrição no canal, mas tá dando ruim aí pro Flávio. E aí, ó, o negócio dele aí, será que ele realmente tá dando um cala-boca na mulher aí que fez essa denúncia contra ele? Será? Não sabemos. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!